presta atenção, para o homem é salvar o homem. Deus quer salvar todos os homens, mas nem todos os homens são salvos. Há uma doutrina, gente que eu respeito, mas eu não concordo, há uma doutrina que Deus escolhe alguns só. Me parece que não é harmônico com o espírito da palavra. Mas eu não vou contestar com ninguém. Vou pregar e vou dar conta daquilo que creio. Desejo de Deus é que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4, você aciona aí? 1 Timóteo 2,4. Desejo de Deus é que todos sejam salvos. Isso é o que Ele quer. E aí a pergunta, todos são? Todos são? O que está escrito lá? Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é de Deus. Você que está aqui, o que Deus quer passar para você é que você seja esclarecido quanto à verdade. Porque conhecendo a verdade, você está salvo. E isto é o projeto de Deus. O projeto de Deus é salvar todos. Mas, infelizmente, isso que Deus tanto quer, não acontece. A ideia de que Deus tem alguns escolhidos, assim, aleatoriamente, um conceito, uma interpretação que julgo errada. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus chamou um aqui e não chama outro, Deus está fazendo acepção de pessoas. Ele deu a todos a Jesus e Ele quer que todos sejam salvos. Contudo, não são todos salvos. E aí eu digo assim, me refiro a você, a um de vocês, a uma porção daqui que tem ouvido, mas que não tem convicção da salvação. Não tem certeza. E o Espírito de Deus, diz a palavra de Deus, que o Espírito, Romanos 8, que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou herdeiro e eu sou salvo. Aleluia. É verdade. Mas, por exemplo, se você tem dúvida, eu digo para você o seguinte, o sinal de alerta está soando. A luz do alerta está soando. Tim, 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 tim. Perigo. Perigo. Você não pode ficar nesse estado. Porque se você morre, e a morte é uma coisa própria, possível, iminente, se você morre, você não está salvo. E se você não está salvo, se você não está no livro da vida, você não vai estar com o Senhor eternamente. E aonde você está, a palavra que diz, alguém disse que purgatório ou reencarnação, me perdoe se você crê ou um ou outro, é mentira e está errado. Não há purgatório. Eu não vou ser submetido a uma câmara mortuária para pagar pecados, porque o único que pagou os pecados é o Senhor Jesus, e vale agora. É agora. Não tem essa. Nunca mais vem aqui se você se ofendeu. Não tem problema. Eu não vou deixar de falar. Não existe purgatório. Existe salvação quando eu creio no Senhor Jesus e é agora. Ponto. Ah, mas eu creio em reencarnação. Cada vez que eu falo em reencarnação, o Lucas, ele franze o bigodinho dele. Não me importo. Não me importa. Eu corro o risco de nunca mais você vir aqui, mas não vou deixar de falar. Reencarnação é uma mentira. Não é consoante, não é conforme a palavra de Deus. Aos homens é dado o direito, Hebreus 9:27, aos homens é dado o direito de morrer uma só vez. Quantas vezes? Vindo depois o juízo. Então, assim, nessa situação, eu estou dizendo para uma pessoa aqui, para todo mundo, Deus disse que Ele quer que todos os homens sejam salvos. Eu gostaria muito que todos nós que estamos aqui estivéssemos salvos. Mas eu tenho uma preocupação, tenho uma dúvida de dizer o seguinte, eu não tenho firmeza de dizer que todos aqui estamos salvos. E aí a conversa é assim. Se eu não estou com o Senhor e não sou herdeiro dele, a Bíblia não dá outro caminho. A Bíblia só dá um caminho, e esse caminho é inferno. No final da reunião, que eu espero conseguir chegar lá,
do texto de Apocalipse, que eu gosto de repetir sempre esse texto. Se não foi achado no livro da vida, é lançado vivo no lago de fogo e enxofre. Aí você vai falar assim, já está morto. Não é o que a Bíblia sugere e diz. A Bíblia mostra que você cai lá vivo e permanece vivo. E aí você entenda, olha, desafio os exegetas a dizerem que é o contrário que eu estou falando. E você cai lá vivo e permanece vivo. E aí, meu filho querido, dor de queimar é alguma coisa. Aí você fala, você está me pondo medo. Eu estou fazendo o que você quiser. Mas é o seguinte, existe uma preocupação de que você, ouvindo a palavra, você tome providências com relação a essa situação. Ouça mais atentamente, ouça com mais diligência, volte-se para Deus. Não dá para você empurrar com a barriga. Você tem que tomar providência. Se você não tem fé, você vá ao Senhor e clame e peça para Ele revelar-se a você. E aí as coisas mudam, porque a salvação é por Ele. Desejo de Deus é que todos sejam salvos. E para isso, há muitas vezes muitos milagres, e impressionante que mesmo havendo milagre, há pessoas que não creem. Eu estava vendo essa semana 2 textos, um texto de João 11, e os dois é Lázaro, mas eles não são a mesma pessoa. João 11, ele diz da ressurreição de Lázaro. E Lucas 16 diz a parábola do rico e do Lázaro. Os dois. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Eu já citei alguns textos, mas eu queria acompanhar com você. Você abre para mim primeiro, vamos ver João 11. João 11. João 11, 45 e 46. É inacreditável que ele houve pessoas que não creram. 11, versículo 45. Tinha acabado de acontecer o milagre. Volte para mim, presta atenção. Milagre. Ouvi falar essa semana, por exemplo, de uma pessoa que teve um problema, eu não sei quem é, teve um problema grave, eu não posso dizer muito, senão você pode ser parente dele, eu não sei. A pessoa ficou em coma, parece que 20 segundos, ou antes, não sei o que aconteceu, 20 segundos. E ela está em coma. Está em coma. 20 segundos. Ô André, quanto tempo o cérebro pode ficar sem oxigênio? 3 minutos. Depois, então, de 180 segundos, depois de 3 minutos, tem sequela. É exatamente o que está acontecendo lá. Sequela. Aí você, olha só, isso todos. Você pegar a história de Jesus e de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, ele ficou 4 dias na sepultura. Pergunto para você, resposta simples. Como é que estava o corpo de Lázaro? Paulinho, como é que estava o corpo de Lázaro, Paulinho? Abra a boca. Fedendo já, isso um dia já fede. 4 dias. Você imagine como é que estava ele tudo. Outra coisa, toda a roupa enrolada no corpo começa a pegar tudo aquilo que sai do corpo, aquela seiva, aquele negócio, aquilo tudo. Está tudo, a roupa já está tudo amarela. É pus, André? André? É o churume. É o churume. É o churume do corpo. Caramba! 4 dias. Ele chega na porta e manda Lázaro sair. Pergunto para você, não era, no mínimo, que todo mundo cresce nele? Não era? Caramba, ele está lá dentro. O cara está morto 4 dias, viram ele morrer, enterraram ele. 4 dias lá. E Jesus abre a porta lá e manda Lázaro, sai para fora. Caramba, quem de você não cria? Mas eu imagino que, como nós somos todas pessoas iguais, eu acho que nós desse grupo que está aqui, se nós estivéssemos na boca daquele túnel, daquela sepultura, eu posso afirmar, sem nenhum exagero, que há um grupo de pessoas que aqui estão,
que não creriam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que com o seu sangue nos lavou de todo o pecado. Não creriam. Olha a loucura. Não creriam. E aí diz assim, muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, viu? Não são todos. Jorginho, você está acompanhando? Jorginho, não foram todos. Jorge, não foram todos. Muitos dos judeus, ele não diz todos os judeus que tinham ido visitar Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, um grupo, não sei se pequeno, porém, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Esses que foram aos fariseus, eles creram? Claro que não. Claro que não. Não creram. Viram e não creram. E aí você fala assim, ainda que os mortos ressuscitem, lá em Lucas 16, diz lá, parábola do rico e do Lázaro. Lázaro, desesperado, vou abreviar a situação que você bem sabe. Lázaro morreu, estava no inferno, em agonia. Não fale do inferno, que eu não gosto de ouvir. É para você ouvir. Não gosto de ouvir morte. Você tem que ouvir. Porque falamos da solução da morte, que é o Senhor Jesus. Só o Walter disse amém. Olha só, aquele desespero, naquela loucura, naquele momento que estava vivendo lá, olha só, Lázaro pede, diz assim, pede para... O que eu falei? O rico, desculpe, o rico. O rico pega e fala assim, molha o dedo para refrescar. Olha aqui uma água gelada com gás. E não é um copo que mata a minha sede e me alivia. Ele diz assim, molhe a ponta do dedo e põe aqui na minha boca para refrescar isso aqui. Olha só que importância que tinha. E ele disse assim, vai lá e avisa os meus irmãos para que nenhum deles venha aqui, para ficar esse lugar de tormento. Aí, que se for lá alguém, aí o texto diz lá, eu estou querendo abreviar, ele fala assim, não adianta, ainda que os mortos ressuscitem, eles não crerão. E é uma loucura isso. E aí eu fico preocupado e fico pensando assim, dizendo assim para você, eu falo assim, caramba, se toda a classe humana é igual, eu digo assim que entre nós aqui há pessoas que olhasse, percebesse, acompanhasse um milagre desse tamanho, que não iriam crer, caramba. Aí a coisa pega. E aí então não posso deixar de falar sempre das mesmas coisas, assim, você tem que tomar cuidado com você, porque a coisa é grave. Você tem que olhar-se para isso e olha, com certeza, muito mais importante do que os seus exames que fazemos periodicamente e precisamos fazer, muito mais importante que isso é eu resolver essa questão de eternidade, porque sem dúvida alguma, eternidade é tão grande quanto não se imagina. Vou repetir, eternidade é tão grande quanto não se imagina. Não é uma fagulha, não são 70, 80, 100 anos. Aqui nesse mundo, o Salmo 90 diz, a duração da nossa vida é de 70 anos. Referência. A Dirce tem quanto, Dirce? 80. Então a Bíblia está errada. É referência. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, por causa da sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, porque passam rapidamente e nós voamos. Presta atenção. Com certeza. Falamos de eternidade, número de dias, de anos, de séculos sem fim, eternamente, em situações como essa, vivendo dessa maneira. Não, você não pode ver, você não pode aceitar esse jogo. Se eu estou falando para você aqui agora, presta atenção, eu não sei, diz a palavra lá em Eclesiastes que a porta de entrada da pessoa é o ouvido. E diz lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 5, diz que o Espírito nós recebemos pela pregação da palavra de Deus. E é o que eu estou fazendo. Olha só,
A palavra me garante, ela me permite dizer isso, que a palavra pregada, o evangelho pregado, é ele que vai provocar a chegada do Espírito na vida das pessoas. É algo sobrenatural, mas o caminho que me mostra a palavra é a porta de entrada, é a palavra de Deus entrando na minha vida, pelo meu ouvido. E o que eu estou fazendo? Eu estou pregando a palavra de Deus. E essa palavra chegando no seu coração, no seu ouvido, entrando para dentro, pode haver uma modificação na sua vida eterna, transformar definitivamente. E eu digo isso porque, olha, voltando a dizer isso, cara, é louco isso. É louco imaginar de que um grupo de pessoas que está aqui vai, misericórdia, vai viver eternamente no inferno, apartado de Deus para sempre. Meu Deus do céu. Escuta, deixa eu te falar. Aí você fala assim, isso é uma armadilha que você está fazendo para me conquistar. Você está falando tudo isso para me conquistar. Digo para você, não, filho, querido, não. Olha, eu te dou toda a liberdade, já disse centenas de vezes. Eu não sou dono de nada. O rebanho é de Deus. E você que está aqui, se você quiser, mas tem que ser, eu sempre digo isso, tem que ser num grupo sério. Você tem que ir num grupo que trate a palavra de Deus com respeito, que tenha ênfase nesses grupinhos, pelo amor de Deus, não vale. Não posso dizer nomes, mas digo assim, né? Não posso dizer, mas digo, vou dizer, não vou dizer. Lucas, posso dizer? Não posso dizer. Mas você sabe do que eu estou falando. Se não tiver a palavra como base, se não tiver investigação da palavra, criteriosamente na palavra, eu digo para você que vai pedalar uma bicicleta sem correia. Vai ter um puta de um esforço, mas não vai sair do lugar. Não sou dono de você. Olha, presta atenção. Presta atenção. Não sou dono de você. Se você quiser participar de um outro grupo sério, tem a minha bênção. O que não pode fazer é você negligenciar aspectos fundamentais da sua vida. Eu perco a sua presença, presidente, se você for embora, o presidente já foi embora uma vez. Você me abandonou. Depois foi lá, filho pródigo. E voltou. Mas se não voltasse, e se quiser ir de novo, amo ele. Você acha que para o presidente ficar melhor, mais bonito, mais viçoso, e ele for para outro grupo, você não acha que é muita calhordice minha segurar ele para o meu lado? Jorge, não concorda comigo, Jorge? Muita calhordice. Cara, vale eu? Não, vale ele. Eu quero o bem dele. O reino de Deus é de Deus. É verdade. Deixa eu te falar, eu não sou dono de você. Propriedade, você é propriedade exclusiva de Deus. Que pastor, que história é essa de que pastor é dono de alguma coisa, dono de rebanho? Também tem ovelha também, que é de lascar, viu? Estava ouvindo hoje lá no lugar que eu fui, o pastor estava reclamando do direito, e ele parece que foi para Ubatuba, não sei, e que não consultou ele. Faça-me um favor. O pastor, eu estou querendo ir no banheiro, eu posso? Pelo amor de Deus, cara. Não, eu vou tirar as minhas férias, eu preciso saber se eu vou viajar. Pastor, me oriente, eu posso viajar? Aí o pastor, como tendo domínio sobre a herança de Deus, bom, onde é que você vai? Eu vou para Ubatuba. Não! Está proibido. Presta atenção. Mas tem pastor desse jeito? Porque tem ovelha burra, que não é ovelha. Caramba, que coisa mais idiota. Eu posso usar gravata. Cara do céu. O pastor, o homem de Deus, ele não tem força de polícia. Quem decide as coisas é você. Você tome as decisões da sua vida. A minha parte, tão somente, é dizer, aqui está a palavra de Deus. Você faça o que você... A decisão é sua. O problema é seu. Você que decide suas coisas. Eu só sou um conselheiro, um cuidador de você. Mas as decisões são suas.
Pelo amor de Deus, camarada. Essa é a história. Decisão são sua. Não vai valer. Ah, mas o pastor disse que era para fazer desse jeito. Não vai valer. As decisões você toma e os encargos disso você paga. Você responde pelas decisões que você tem. Mas é você. E não é um auditor, um pastor, um chefe lá maior. Não é desse jeito. Então, voltando, para não perder o prumo, não posso negligenciar isso. Salvação é seríssimo e você não pode se conformar em deixar acontecer para ver como é que eu vou responder lá adiante. Todo ministério da igreja, eu já ia falar de Lucas 16, mas já falei da história, o Mário já me ajudou lá, a história do rico que estava lá, já estamos indo embora, tem que chegar o rei, senão eu não paro. Não chego lá. Todo ministério, veja bem, ministério aqui, esse púlpito, as pessoas que tem que passar por aqui, ela tem um objetivo principal, é trazer luz para aquele que está em trevas. Pela pregação da palavra, trazer luz. É dizer para você o que eu estou falando para você. Assim, escuta aqui, cara, abre os seus olhos, que o problema é teu. É teu, você responde pela sua vida, com você é o assunto. Mas o problema é grave. Eu digo que a solução para você é você voltar-se para Deus e gastar tudo que tem, se for necessário. Tudo que eu digo é ânimo, é prioridade, é perseguir aquilo, é não se dar descanso enquanto não tenho convicção. Eu tenho que dizer isso para você. Eu tenho para você dizer para você, eu tenho que agir aqui de tal modo de que a palavra de Deus desperte você e te ponha e te esclareça, mostre o diagnóstico da sua vida e você veja lá o que você vai fazer com a sua vida. Eu tenho que fazer isso. Para os irmãos que já estão aqui, o assunto, para você que já crê, para a grande maioria, Lucas, posso dizer, a grande maioria daqui todos creem? Mais alto. Pronto, o Lucas falou, está certo. Mas você que está aqui, você tem um grande problema, misericórdia. Um grande problema. Você que está aqui, meu irmão, firme, fiel ao Senhor, você tem um grande problema. Esse problema que você tem é que as coisas começam a ocorrer na sua vida e você vai até aquele... Lembra que eu preguei um tempo atrás aqui? Até que. Você vinha muito bem, até que. Aí chegou num ponto... Aí já não é mais o amor primeiro, todo aquele interesse que tinha pelo Senhor, não existe mais. Mas entenda que a coisa vem devagar. Você que está aqui, meu irmão, fiel no Senhor, você tem, como eu tenho, um grande problema, uma grande dificuldade. É o esfriamento, ou se você preferir, o endurecimento. Nós não somos pessoas que vai correr atrás de você para ver o que você está fazendo. Eu não vou, viu? Pessoal, fique sabendo o seguinte, eu não vou correr atrás de você para saber o que você está fazendo. O problema é seu, é com você, você resolve a sua vida, mas você paga o ônus dessa conta. Então, eu me lembro antigamente, quando começou a Wesleyana aqui, nós tínhamos um irmão, nos anos de 1980, tinha um irmão, o irmão ele é um Sherlock Holmes. Ele não tinha lupa e nem tinha aquele chapéu daquele jeito lá. Mas era impressionante como ele descobria as besteiras dos irmãos. Impressionante, o cara caía na frente dele, cara. E naquele tempo, não sei se ainda tem hoje, nós tínhamos o chamado Sinédrio, que era a reunião do conselho. Teve alguém que participou comigo lá, diga amém? Quinho, você chegou? Se não chegou, se não foi do Sinédrio? Cara do céu. Achávamos o irmão, e esse irmão que eu estou falando, o nome dele é Ludovico. Ludovico saía da escola, mas impressionante. Quem conhece o Ludovico, diga amém? Amém. Tem bastante que conhece o Ludovico. Impressionante o Ludovico. O Ludovico vinha, ele fazia naquela época, era Madureza, e depois é Mobral, agora é supletivo. Ele fazia um desses lá, eu acho que naquela época era, não sei lá, supletivo, sei lá o que era. Ele vinha embora 10 horas da noite, vinha embora alegre, saltitante, com a Bíblia debaixo do baixo, embora, subiando, irmão fiel.
olha um carro do irmão ali. E ele, muito curioso, foi chegando perto. Só que ele não conseguia ver nada do que estava dentro, estava tudo esfumaciado. Mas a prova do crime estava lá, porque o carro do irmão estava lá. E nós sabíamos que o carro do irmão era chave, pau. O Ludovico, ele descobria todas as falhas dos irmãos. Ele foi, naqueles anos, ele foi o terror dos irmãos. Ele era o nosso investigador. Não porque nós chamamos para ser, mas caía na frente dele. E eu me lembro de pessoas que punham a culpa em tudo, mas que não assumia a culpa. Ele não dizia assim: eu errei, eu sou um ordinário. Ele não fazia isso, ele justificava, as pessoas justificavam. Esse do carro, no sinédrio, naquele aperto lascado no irmão, e todo mundo em cima, que nem um gavião. Ele chegou numa hora assim e disse assim: foi o carro que eu comprei. Eu vou vender esse carro que está me trazendo a desordem. O carro, caramba! O carro que era o culpado dos erros dele. É bom que você saiba disso, na nossa relação, escapou o meu sutiã. Na nossa relação, não há fiscal, não existe auditores. Verdade, olha que cara, você pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Nós temos que zelar pelo bom nome. O nome da instituição não vale nada. Zelar pelo nome de Cristo, eu na minha vida. Eu dou contas a mim. Deixa eu te falar, eu quero que você seja uma pessoa santa. Eu quero que você seja santo, porque isso está segundo a palavra. 1 Pedro já disse trocentas vezes aqui. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, presta atenção, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, ou não mais vos conformando com as paixões que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós igualmente santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, diz Deus, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Presta atenção, rapaziada, não me preocupo. Não me preocupo. O Lucas sempre me traz aqui os podres de vocês, é o Lucas que fala. Ô Lucas, tem gente na internet que está vendo pornografia? E agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou rastrear? Cara, simples assim, problema com você. Eu não deixei de avisar, eu não deixei de falar, eu exortei, eu disse para todo mundo, manifestei a palavra. Agora, se você fica até altas horas da noite lá na internet, e que é um vício lascado, eu digo para você o seguinte: o problema é seu. Ou você vai me expulsar daqui? Eu falo: não vou nada. Ou você vai me excluir da comunhão? Não vou nada. É a chance que você tem de ouvir a palavra. Pode vir. Mas fique sabendo que você está com um problema. Você está com um problema grave, cadelo. Você está com um problema grave, cara. Deixa eu te tranquilizar. Eu não vou excluir você. Eu não vou, não tem reunião de conselho aqui, não tem nada disso. Não vou. Você que sabe. É com você. O assunto é com você. Você colhe os benefícios ou paga o tributo. É com você. Simples assim. Simples assim. Não adianta eu esconder eu posso falar jumentos, burros,
idiotas. Não adianta eu esconder de você, fião. Você me aplaude, mas eu não passo lá na eternidade, eu não consigo embarcar. E isso é o pior negócio que eu posso fazer da minha vida, caramba. Para você isso. Você tome jeito por conta de você. Você não me traz problema nenhum. Você não me causa dano nenhum. Você quer enfiar sua vida no nariz, faça, o problema é teu. Eu não perco, mas eu falei para você, caramba. O dia da eternidade vai chegar. Dia da eternidade vai chegar. E nela você está sozinho. Você enfrenta, você vai cair num lugar sozinho. Eu já falei para vocês, mas meia hora só. Eu fui com a véia um dia para trás, aí fui lá na França. Cheguei lá, você sabe que o meu francês é muito mudo. Você fala nada, você fala nada. E o cara... rapaz, eu não fiz por obediência, mas eu queria estrangular o cara quando eu voltei para cá. O André queria processar os caras. Sai eu e a minha véia, e fomos nós dois, sozinhos para lá. Na expectativa de que alguém estaria nos esperando lá, para cuidar dos dois velhinhos lá. Chegamos lá, não tinha ninguém esperando nós. E aí eu fico olhando, para onde que nós saímos daqui, caramba? Falava com um cara lá, o cara... Por misericórdia de Deus, tinha lá um agente lá, que não tinha nada a ver com a gente lá, que socorreu nós lá, que estava preta coisa, caramba. Pergunto para você, passei, cago pro peito. Pergunto para você, você vai cair num lugar estranho. Se você não tiver equacionado, resolvido, solucionado o problema, você vai cair num lugar que o que você falar não vai ser entendido e o que eles falaram você não vai entender. E aí você, eu quero entrar. Aí ele vai assim, Aqui você não fala a linguagem do reino. E se você não fala a linguagem do reino, você não entra no reino. Você não vai usufruir do direito de herança que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Diga amém, rapaziadinha. Eu vou encerrar. Tinha outras coisas. Eu ia falar de ressurreição. Mas eu não vou ter tempo. Eu vou terminar com um texto que eu já repeti às vezes. Eu leio para você, mas eu gosto tanto. Estou ficando velho? Ou não? Estou velho. Não estou ficando, já estou. É natural de que o voo estou chegando nas imediações, ou não? Não é mesmo? É natural. Esse ano, 68 anos, caramba, não quero viver. Eu, particularmente, se o Senhor permitir, não quero viver muito, não. Não quero nada. Numa das vezes que eu falei, falando aqui, o Daniel, meu filho, falou assim, eu falei, quantos anos mais? Aí o Daniel, meu filho, falou assim, 30 anos mais. 68 e 98. Aí eu perguntei para ele, precisa saber agora quem é que vai me limpar na cama. Quem vai ser o meu cuidador? Você acha que não? Você acha que isso tudo que vocês estão vendo aí dos velhos, que está sendo desse jeito? Você acha que se você viver muito, você não vai passar para lá? Eu gostaria muito de sair antes dessa, em nome de Jesus. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, tá? Mas está chegando a hora. A palavra é essa, Valdemir, você vai viajar. Se o avião cair, eu vou dizer, eu disse no domingo à noite que o avião iria cair. Mas eu vou falar para ele, nem o corpo dele eu vou ver. Ele vai viajar de avião agora. Nem o corpo dele eu vou ver. Eu vou chegar e falar, ô, meu irmão amado, aqui com vocês, domingo que vem. Ô, Valdemir, não é que o Valdemir e a Ângela morreram mesmo? Nem vi o corpo, não vou ver, caiu no mar, não acha mais. Mas eu vou dizer assim, graças a Deus, rompeu a fronteira e já está com o Senhor. Aleluia! Muito mais do que ter casa em Ubatuba, estúpido. Muito mais do que ter carro do ano, estúpido. Muito mais do que ser jovenzinho.
Muito mais do que ter saúde, é ter a certeza de estar com o Senhor para sempre. E aí nesse dia, e terminando a nossa palavra, Apocalipse, eu gosto tanto. Eu ia falar do texto de Daniel. Eu acho que dá tempo. Vocês esperam um minuto. Volte um pouquinho. Eu leio Daniel, capítulo 12. Daniel 12. Meu Deus. Pode ser isso um pouco para você, mas para mim é tudo. Luiz Carlos, pode ser pouco para você. Para mim é tudo, caramba. Você está louco. Está louco. Apocalipse não, Daniel 12, 1 a 3. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do seu povo. E haverá um tempo e angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo, o seu povo, o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, será liberto. Muitos, ouça! Aquele irmão que morreu em Cristo, vou me encontrar com ele. Você vai se encontrar com ele. Jorge, você vai encontrar com Benedito Jorge Luiz. Você vai se encontrar com ele. Porque ele vai ressurgir. Presta atenção, estúpido. Todos que morreram vão ressurgir. Uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. Meu irmão, preste atenção, escolha a tua caminha com você. Continuando. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Aleluia! Você está nessa? E outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E o versículo 13 de Daniel, que diz assim: tu, porém, falando para Daniel, me parece que Daniel foi o homem mais honrado de todos os homens da palavra de Deus, até incluindo Paulo. Daniel me parece o que teve um peso maior de glória, porque ele foi reconhecido enquanto vivo, ele estava vivo e Deus mencionou o nome dele para outras pessoas. E no versículo 13 de Daniel 12, tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás, e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Eu não me canso de dizer para você que há uma herança reservada no céu para você. Aqueles que mediante a fé estão guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. 1 Pedro capítulo 1. E agora acompanhem para mim, junto, Apocalipse 20, 11 em diante. 20, 11 em diante. Então vi um grande trono branco. Aleluia, você vai ver. Beto, verdade verdadeira. Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, todos, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Vai acontecer. Filho. Isto vai acontecer com você e comigo. Você está ouvindo? Fernando, você está ouvindo o que eu estou falando? Isto vai acontecer com todos nós. Se você quiser postergar alguma solução, problema é teu, mas eu avisei. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Continue, pule. Voe. Se
o nome de alguém não for... Olha aqui agora. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, presta atenção. É com você agora. Analise-se. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? E a outra pergunta em cima, por que você tem certeza? Você crê? A coisa é muito legal. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Você pode encontrar uma outra pessoa que diga outra coisa, você não foge dessa tradução aqui. Vá, siga em frente. Siga em frente, irmão. Bora. Então vi, aleluia, o novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Está vendo? Ele vai viver conosco, nós viveremos com ele. Eles serão o seu povo, seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você que está chorando, sofrendo, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Siga. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Vá. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, Jesus, viu? E o fim. A quem tiver sede, como está a sua sede? A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Podia continuar, mas está bom, parando na alta aí, amém, porque os perdidos já não nos interessam. Falei tudo para você refletir sobre a sua vida. Quem paga a conta é você. Quem recebe a herança é você. É com você a situação. Vê lá o que você vai fazer. Simples assim. Não há auditoria, não há fiscalização. Só recomendamos que você deve ter a sua vida bem despertada no Senhor, porque se você pegar e viver uma vida dissoluta, não vai experimentar. Não vai experimentar. Amém, rapaziada? Amém. O Senhor nos abençoe. Deixa eu tomar um gole d'água, antes de dar a bênção araônica. É bom você refletir mesmo, né, gente? Por favor, olha lá o que você vai fazer com a sua vida. Continuo crendo de que tem uma parcela de pessoas aqui que não está salva. E aí é ruim. E é ruim. Você não deve dar sossego, você não deve sossegar, não. Você precisa abrir os olhos para isso mesmo, porque é a coisa mais séria e mais importante da sua vida. Olha para mim. Eu amo você. Não quero nada do que é seu. Presta atenção. Não sou seu dono. Você é povo de Deus. 1 Pedro 5, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou presbítero com eles, pastor com eles, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. Escute, não me importa o que você tem, eu não quero o seu, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, e nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, para que quando aparecer o sumo pastor, Jesus Cristo, recebais a incorruptível coroa de glória. Maravilha. Senhor, abençoe você, irmão querido, que essa palavra possa ecoar no seu ouvido e no seu interior até o dia da eternidade. Se esta palavra incomodou você, eu digo para você assim:
há esperança. Volte-se para Ele, clame por Ele, e Ele vai na sua vida, assim como foi na nossa vida também. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto. Que Ele te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus.